Vamos lá, pessoal. Eu quero trazer aqui nessa aula alguns pontos que são cruciais, essenciais para todos que estudam piano e teclado, devem saber, e até quem estuda outros instrumentos também. Eu vou falar só sobre tópicos desse livro aqui, um livro já que está até descabelado já. É o Livro do Músico, de Antônio Adolfo. Um livro riquíssimo, eu já tenho ele há muitos anos, pessoal. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, ó, sem brincadeira nenhuma. Mais de 30 anos que eu tenho esse livro aqui, é sério. E com esse livro eu aprendi alguns princípios que são importantes para nós que desejamos evoluir no instrumento. Então, se você está chegando agora no canal, você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like no vídeo, pessoal. Vê um botão de hype, dá aquela hypada e vem aqui. Bora para mais um vídeo importante para você. Existem termos desse livro aqui, pessoal, que são bastante técnicos. Eu quero tentar trazer uns 5 tópicos só, de uma forma bem clara, objetiva e simples, para você que também é iniciante, ok? Um ponto importante que tem nesse livro aqui. Logo de cara, eu vou falar por ordem, tá bom? As lições quando você vai trabalhando nelas. Primeira coisa que ele fala aqui que é muito importante. Ele fala sobre as formações dos acordes. As 4 categorias principais de acordes. E na sequência, o que ele trata é sobre as progressões. Progressão. O que a progressão fez comigo quando eu comecei a estudar ela seriamente e ver que isso era uma necessidade que eu tinha e que eu não ia desenvolver uma habilidade sem antes estudar exatamente o que eu vou falar para vocês. Olha só, eu tinha um problema muito grande de pegar uma música em uma tonalidade e aí, se mudasse o tom, ferrou. É como se eu estivesse aprendendo, é a mesma música, mas é como se eu estivesse aprendendo uma música nova. O negócio é horrível, era um pavor que eu tinha. Eu falei, meu Deus, como que eu resolvo isso? Naquela época não tinha YouTube, não tinha ninguém ali para falar, tinha os professores particulares, né? E eu não tinha muito acesso a professores particulares naquela época, eu era ainda adolescente, estava começando os meus estudos, né? Então, não tinha, além de não ter professores próximo de onde eu morava, também não tinha recursos para isso, ok? Mas eu fui estudando por mim mesmo e adquiri esse livro. Chegou nesse livro eu vi aqui que tem uma parte que fala sobre as progressões. Só que antes dele falar das progressões, uma coisa importante que eu nunca dei valor. E eu vou falar para você como eu descobri essa outra coisa. Por isso que eu falo, é importante quando você começa a descobrir, quando você começa a ter o conhecimento, porque ele começa a ser ele abre as portas para você enxergar as outras coisas que você tem como deficiência e que você mesmo pode mudá-las. Aí eu fui querendo estudar as progressões, eu tive dificuldade. Por que eu tive dificuldade? Porque nas progressões eu precisava saber as inversões dos acordes. Como assim, Nato? Eu preciso, para fazer uma progressão, saber inversão? Óbvio. Você precisa encadear os acordes. E o encadeamento, ele só é possível quando você sabe inverter o acorde. Isso eu estou falando de tríade. Você não precisa saber mais do que acordes a 3 vozes nesse primeiro momento, para você já ter uma musicalidade top, uma identidade top. Você só com 3 notas no acorde está excelente. Você não precisa mais do que isso. Então veja lá. Aí eu, estudando a progressão, eu falei, mas ficou desconexo, eu vou fazer um dó, eu vou para o fá, vou dar esse salto porque eu vou fazer todos os acordes de posição fundamental. Eu falei, não, tem que encadear. E para encadear eu tinha que saber fazer as inversões. Pois é. E isso aqui está, ó,
no capítulo número 5, encadeamento. E ele fala algo muito importante. Ele fala sobre o encadeamento de tríades e o encadeamento depois de tétrades, quando você aprende os acordes a 4 vozes. E depois ele faz você trabalhar o encadeamento entre tétrades e tríades, que é exatamente o que acontece nas músicas gospel do seu modo geral, das músicas pop que você toca. Os pops, as músicas que nós ouvimos no cotidiano, elas têm como base as tétrades junto com as tríades. São acordes triádicos junto com as tétrades. E para fazer esse encadeamento, eu falei, meu Deus, tem que estudar. Pá, fui para cima e comecei a estudar as progressões mais importantes que tem nesse livro aqui. Pessoal, esse livro aqui, se você quer adquirir o livro do músico, o link está aqui na descrição. Você deveria te dar esse presente nesse final de ano. É sério, pessoal. Se dê esse presente. Se você adquirir, óbvio, pelo link aqui no canal, você ainda ajuda o canal, né, pessoal? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele fala sobre os acordes com sexta, acorde com sétima, enfim. Mas eu quero, ainda estou nesse primeiro ponto, e eu quero trazer aqui para vocês, quero ver se eu acho aqui, onde ele fala sobre as progressões, as principais. É aquelas progressões, pessoal, que se você estudar elas, você vai ficar apto a tocá-las, já em muitas músicas. Ó, se você quiser gravar, bom, já vai ficar gravado aqui, mas se você quiser anotar, eu vou até ler isso daqui, ó. Em música popular temos encadeamentos diatônicos que ocorrem com muita frequência. Os que mais aparecem e, portanto, precisam ser bem praticados são eles, anotem, o 2-5, o 1-4 e o 5-1. Se você estudar o 2-5-1, aí beleza, aí só falta você estudar o 1-4. Esses são os encadeamentos mais importantes que você deve estudar. Sabe por quê? Porque quando você começar a trazer isso para as progressões, aí você vai saber, pô, encadeamento 1-4, vou sair do dó e vou pro fá, você já tem os encadeamentos, você já sabe as inversões, você vai conectar essas notas da forma que elas devem ser conectadas nas músicas. É assim que funciona. Partindo um pouquinho mais para frente, este aqui é o primeiro. Tudo que está aqui, pessoal, está no papel. Para isso aqui ter sentido na sua vida, você precisa estudar. Fazer exatamente o que eu fiz há 30 anos. Faz tempo já, pessoal. A próxima parte que ele vai entrar nos modos. Os modos gregos, isso mesmo. Só que ele não trata muito aqui de modos gregos ou modos gregorianos. Ele fala assim, ó, modos da escala maior. É simples assim. E esses modos da escala maior, ele vai ter lá o jônio, o dório, o frígio, o lídio, o mixolídio, o eólio e o lócrio, que são os modos da escala. Natu, por que eu tenho que saber os modos da escala? Cara, os modos da escala, ele serve não somente para você fazer ou harmonizar melhor, criar harmonias diferentes, porque você vai emprestar de alguns modos. Já viu aqueles acordes de empréstimo modal? É nessa pegada. Empréstimo modal, modo do quê? Modo da escala. Como também ele vai servir para você fazer improvisação, e eu vou falar também, a improvisação é um dos tópicos que eu vou trazer aqui. Então, é muito importante. Quando você faz, por exemplo, um acorde no tom de sol maior, você está fazendo um acorde de sol maior. Ora, você tem como base a escala de sol maior. Vou dar uma pincelada rapidamente aqui. A intenção, pessoal, não é entrar minuciosamente em cada detalhe aqui. A intenção é eu mostrar o que tem de qualidade aqui, dando esses tópicos para que vocês depois estudem isso. E depois perguntem para aqueles que você conhece. Pode perguntar aqui nos comentários mesmo. Eu sempre respondo aqui. Um exemplo. Então você numa tonalidade de sol, você tem o primeiro acorde é o sol, ok? Só que é o seguinte,
Você não vai trabalhar com a escala de Sol porque o tom está em Sol? Beleza. Só que você já imaginou você fazer a escala de Sol com um acorde de Dó com sétima maior? O Dó com sétima maior, ele faz parte do campo harmônico de Sol. Quando você faz uma escala de Sol maior, você já percebeu que ela tem o Fá sustenido? A escala de Sol maior tem o Fá sustenido. Quando você faz um acorde de Dó Maj 7, ou Dó Major 7, ou Dó com a sétima maior, como você quiser, e você utiliza uma escala de Sol, esse Fá sustenido dentro do acorde, ele vai me dar uma 11ª aumentada ou uma 4ª aumentada. E aí, por sua vez, ele vai se transformar em um acorde lídio, se eu quiser pegar esta parte da escala e incluir no acorde. Eu posso fazer isso, se eu quiser, se a melodia me permitir. Eu posso tocar um Dó com a 4ª aumentada e 7ª maior. Que importante, tanto melodicamente, usando notas da escala, quanto eu posso usar harmonicamente. Isso é muito importante para você que quer arranjar, quer reharmonizar. Então, olha para onde o livro vai levando. O autor é o Antônio Adolfo, inclusive tem muitos livros, ele é um professor muito didático e um excelente músico. Vamos lá. Falei sobre modos. Eu vou passar aqui o próximo tópico. Eu simplesmente estava lendo o livro, pessoal, e eu falei, eu preciso trazer isso aqui no canal, porque eu preciso trazer isso como algo para desvendar alguns segredos que às vezes vocês que me seguem aqui possam ter. Olha que interessante. O terceiro tópico desse livro, que eu acho muito importante, é quando ele fala de tensão. Ele começa a trabalhar com as tensões aos acordes e utilizando também os modos. Só que tem um ponto desse livro que é muito da hora. É onde ele fala para que você faça os acordes em blocos baseado nos modos. Pessoal, isso aqui traz um enriquecimento que, em outras palavras, eu poderia até usar basicamente aquele short melody, que é quando você pega a melodia e começa a tocar ela em blocos, ou começa a tocar ela com vozes do acorde. Aqui, ó, para que vocês vejam aí, ó o título aí, ó. Não sei se está dando para ver aí. Acordes, blocos baseados nos modos. Parte 1, muito bom, muito bom. Esse daqui é uma outra parte, ok? Daí ele fala sobre transposição de tonalidade, muito bom. Aí ele vai entrar num tópico, depois de que você passou por essas etapas, em reharmonização. Ele dá uma introdução aqui em reharmonização, pega algumas notas ali, põe um asterisco para que você complemente com uma ideia de acorde ali, já visto estudos anteriores que você já passou, já aprendeu a montar os blocos, já entendeu os modos, os acordes de empréstimo que você pode usar, importante. Na parte 5 desse livro, que é uma outra etapa que nós vamos, eu falei que vou trazer uns 5 tópicos, talvez passe um pouco, porque não dá para não falar as qualidades aqui. Na parte 5, ele vai tratar sobre as tensões adicionadas às tríades e às tétrades. E ele começa com sexta, tríades com sexta, depois ele ADD 9, depois com nona, que é quando ele tem uma voz a mais. Depois ele trabalha aqui bemol 9, nona aumentada. Pessoal, é riquíssimo, é riquíssimo. Depois ele fala com as tétrades, também trabalhando as suas tensões, mostra aqui como montá-las, como você vai praticá-las. Lembra dentro daquelas progressões 2-5? Importantíssimo, pessoal. Fala sobre os acordes 7-4, o sus7, o 7, né? O dominante sus4, importantíssimo. Mostra os acordes com baixo trocado. Olha o que eu estou falando para você, eu estou seguindo a ordem. Estou seguindo a ordem para vocês verem a qualidade que esse método tem. Fala sobre os baixos trocado, fala sobre os baixos pedal,
que é quando você segura o baixo e vai movimentando os acordes, mantendo a mesma fundamental, que tem um lance incrível. E para finalizar essa parte dos acordes, ele fala assim, agora você vai fazer acordes livres. Eita, é muito top. É sem pensar em acordes, você simplesmente vai pegar as notas do modo e juntá-las e criar um bloco. Excelente estudo. Aqui é onde você começa a trabalhar os voices, entendeu? O que é o voice? É a forma que você embaralha as notas dos acordes. E aí você pode fazer de várias formas diferentes. Você pode fazer, por exemplo, um dó, fazendo assim, ó, dó, ré e o lá. Só essas 3 notas assim. Mas fica estranho, né? Você vê que nem a terça tem. De repente a terça você pode colocar no baixo. Você pode fazer fundamental e terça na mão esquerda. Então ele vai te dando caminhos que vão te levar para um nível, pessoal, e qualidade sonora muito superior. Aí ele vai entrar numa das técnicas aqui que eu acho imprescindível, que é a parte 7 já. Ele fala sobre modalidade para solo e acompanhamento no piano e no teclado. É aonde a maioria tem muita dificuldade. Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer um piano acompanhamento, e aqueles que já tocam piano acompanhamento têm dificuldade de fazer o piano solo, onde você vai fazer a melodia. Porque quando você faz o solo, você tem que fazer a melodia, você tem que se acompanhar, e você tem que fazer a vez do baixista, e por que não também fazer a parte do baterista, porque você vai ter que ter rítmica naquilo que você está tocando. É simples assim. E aqui ele vai trazer, veja só, eu vou falar um por um. Ele vai ensiná-lo a tocar com a melodia atuando como nota mais aguda. Você vai aprender baião, toada, as formas que você toca a mão esquerda, variações da mão direita, baladas no blues, né, o 12/8, bolero, que mais que tem aqui? Bossa nova, canção balada, né, que é a maioria dos acompanhamentos que nós fazemos aí na igreja, aqui ó. Olha como ele está escrito. Por isso que eu falo, pessoal, é importante ter um pouquinho de noção de leitura, porque se você não tem noção de leitura, você não vai saber fazer isso. Você entende? E aqui ele não tem nem nota na pauta, simplesmente as notas estão no ar. Ele está só falando, ó, tônica, quinta e décima. Só que é o seguinte, tem a rítmica da nota como você deve tocar. E para quem tem essa dificuldade de entendimento, de entender essas figuras, eu tenho um curso, piano completo. Eu ensino, pessoal, com poucas aulas você lê partitura, bater o olho e já entender o que está acontecendo ali. Não é para ler, para tocar música, mas para entender. Para você pegar um ouro desse aqui, ó, e fazer isso aqui validar na sua tocada aí, como músico, como pianista, onde quer que você esteja. Todos os meus cursos estão com 30% de desconto na Black Novembro. O Novembro Black, se você quer adquirir, os links estão na descrição desse vídeo. Adquira através desses links, ok? A promoção vai até dia 7 de dezembro. Todos os meus cursos estão com promoção de 30%. Como tocar de ouvido, o domínio total das figuras rítmicas, que é o que nós estamos falando aqui também, piano completo, os 48 estudos técnicos mecânicos, as 5 escalas principais, enfim, todos com 30% de desconto. Parei na canção balada, que é o que a gente mais usa, né, na igreja, e tem muita forma aqui, rítmica de você tocar isso. Entra na parte do choro, né, a nossa música, marcha, tem o frevo, tem o rock, como tocar o rock, 4x4, o 12/8, samba canção, jazz, o swing, como que você faz um walking na mão esquerda. Pessoal, tá tudo aqui. Ah, Natu, ele vai ensinar a fazer walking bass mesmo aqui, ó, tá aqui, pessoal, walking bass, dá uma lida aí. Escureceu um pouquinho, né? Olha lá, walking bass. Técnicas de walking bass, baixo caminhante, entende? E aí, no capítulo número 8, ele chega na improvisação. E na improvisação, ele vai falar
termos como. Eu vou falar rapidamente e vou falar o que isso fez comigo. Ele ensina os graus de uma progressão, né? Aqui ele está falando progressão melódica. Por isso que eu costumo dizer, e se você já me segue há algum tempo, você sabe que eu sempre falei progressões melódicas para as progressões harmônicas. Às vezes as pessoas ficam meio sem entender isso, porque quando fala de progressão pensa que é só acorde. Não, progressão melódica. A mesma regra que você tem que ter, sai do tônico, vai para o subdominante, agora foi para o segundo grau, 5, 1. Existe essa mesma regrinha nas progressões melódicas. Por isso que você aprende a tocar improvisadamente, bem, bonito e não é enjoativo. Por quê? Cada vez que você toca a mesma música, e isso é o que acontece comigo, eu toco de formas diferentes. Então não tem como enjoar, porque você está cada vez tocando diferente. É tão interessante que quando eu sou convidado para fazer trilhas ali, gravar um piano, num CD, como eu já fiz várias vezes, eu geralmente gravo 3 vezes. Como assim, Natu? Você vai gravar 3 vezes a mesma coisa? Não, eu gravo 3 vezes as 3 diferentes. Se eu fosse gravar 5, sairia as 5 diferentes. Olha que louco isso. Isso faz parte, pessoal, da improvisação. E naquele momento, o momento que você está ali, tocou, pá, você conversou um pouquinho, pá, vou gravar o segundo take, vai rolar diferente também. É muito louco. Quando você chega nesse ápice, você pode ver que isso aqui já está no final do livro. Aí você já está num nível já importante, entendeu? Não que você deva estacionar, não. Eu estudo e continuo estudando, ok, pessoal? A gente precisa disso. E nas progressões melódicas, ele trata também como se fosse progressão harmônica. Tem a 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1. Olha só, está aqui no livro. Ensina várias figuras rítmicas para tocar essas progressões. Tá os números aqui, para quem às vezes não lê, tem os números mais as figuras rítmicas, você precisa saber ler. Para você saber a tercina, 1, 2, tá, 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 colcheias com 2 semicolcheias, tá, 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 quando é 2 semicolcheias com uma colcheia. Importante, tem que saber rítmica. E eu falei, tem o meu curso, como eu falei, o domínio total das figuras rítmicas, você vai aprender tudo isso aqui. E aí, pessoal, ele vai chegar num lugar aqui, ainda na improvisação, que é a construção das frases. Para você ter uma lógica no que você vai, no seu desenvolvimento. Na comunicação, por quê? Improvisar, tocar uma melodia é se comunicar. Você toca uma melodia de qualquer música, é uma comunicação. Você está se comunicando. É assim que funciona. Na improvisação não é diferente. Então existem umas regras aqui, que se você não fizer observando estas regras, vai dar ruim. Você vai se comunicar de uma forma que ninguém vai entender. É como se alguém viesse falar chinês e você não soubesse o idioma. Não tem como, não há comunicação, não há entendimento. Você entende? Então, você precisa saber os caminhos da linha melódica para a improvisação. Aí ele fala sobre motivos, aí variações sobre motivos dados. Pessoal, variações ritmo-melódicas simultâneas, que é o que a gente tem que saber fazer também. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Fala sobre ciclo harmônico, desenvolvimento da improvisação, né? E ele fala para trabalhar no ciclo harmônico. Aí ele fala sobre clichês. Clichês. Aqui ele está falando de apogiatura, ornamento. Aqueles efeitos que a gente faz no piano, que você fala, poxa, que bonito que ficou. É muito usado no soul music, né? Antigamente estava mais essa moda aí, neo soul, quero aprender a tocar, né? Essa pegada de fazer aquelas notas fantasmas, tem tudo aqui. Você entende? Só que, tá escrito. Você precisa entender isso. Como eu já recomendei meu curso aqui, que está com 30% de desconto. Progressões melódicas para as progressões harmônicas é o que eu falo sempre aqui no canal. Aí, ó o título aí.
E eu tirei da onde isso? Daqui. Eu tirei desse livro, pessoal. Exatamente desse livro. E aqui nós chegamos ao final. E quando você chega no final do livro, o que você vai fazer? Você vai tocar os grandes temas, meu. Tem o repertório aqui, ó. Tem o Wave aqui, que eu lembro que eu estudei a Wave. Deixa eu ver onde ela tá aqui. Que é a música ali do Tom Jobim. Né? Tem a maioria aqui, pessoal, do repertório são músicas brasileiras, ok? Aqui, o Wave, Tom Jobim, ó. Aqui. Tá escrito a melodia e tem cifra, pessoal. Ah, mas eu não leio partitura. Tem cifra aí, pessoal. As cifras aqui. E aí, é legal porque você, através das cifras, como você já fez esse estudo anteriores, né? Você praticou, vestiu a camisa. Para chegar aqui, pessoal, não é no mesmo dia, não. É você estudando, trabalhando, e vai passar alguns meses para você chegar até aqui, se você fizer a lição de casa, tiver uma boa disciplina diária para estudar. Mas quando você chega no final e você pega um wave dessa e você, caramba, você começa a analisar a harmonia, os acordes, a forma melódica, porque você já adquiriu o meu curso, já entende a melodia, você já vai fazer e aplicar. Meu irmão, é muito bacana. A sua musicalidade aí está indo para um outro nível. E olha o que tem aqui, ó. Ele faz uma análise harmônica das músicas, não só da Wave do Tom Jobim, todas as músicas que estão aqui no livro. Então ele mostra os modos, que o primeiro acorde é o modo jônico, que o si bemol diminuto, ele é diminuto, ele é emprestado do tom e semitom. O lá menor é o dórico. O ré 7 mixolídio. O sol sétimo é o lídio. Então ele vai analisando cada harmonia com um modo seu relacionado. E aqui, pessoal, é onde se chega ao final. Então eu falei que ia trazer 5 tópicos, eu acabei trazendo um pouquinho mais que isso. É um excelente método. Eu não falaria aqui, pessoal, no meu canal, de nenhum método se eu não visse. Ó, não é nem que eu ouvi alguém falar, ou que eu peguei na mão, ou achei bonito o livro gordinho, o desenho bonito, e falei, nossa, esse método é lindo. Pessoal, as folhas aqui estão até amarelas. Estão amarelas. Dá uma olhada nisso. Estou falando para vocês. Aqui, ó. Estou colando com fita o livro. Sabe por quê? Porque isso aqui eu usei. Tá até riscado, ó. Meu filho, quando tinha 2 anos, riscou isso aqui, ó. Hoje ele está com 26 anos. É mole? Tá aqui. Ele, ó, por uma casa, ele pegou lá da estante e falou, vou fazer um desenho aqui. E começou a riscar meu livro. Sabe o que é isso, pessoal? É de abrir, ver, pôr o piano ali e ir praticando, e trabalhando, e investindo o meu tempo de estudo de forma qualitativa. Não é estudando qualquer coisa, não é, repetindo aquilo que eu já venho fazendo. Se você... Sabe o que é a definição de insanidade? É a seguinte: definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e querer que mude, querer que aquele som seja um som diferente. Não, pessoal, não seja insano. Você precisa pegar um método, seguir os caminhos ali, ou um curso que você compra, ou uma mentoria que você adquire. Eu tenho minhas mentorias online, dou aula para o Brasil exterior, trabalho com cada músico, a música que ele está tendo problema, é direto no repertório, não tem nada de... é direto no repertório. E óbvio, com aquilo que vai trazer os resultados ainda muito mais a fundo para ele atingir o objetivo dele. Você precisa, ou através de um método, ou através de um curso, ou através de uma mentoria, uma aula como essa que eu estou dando aqui no YouTube, traz um enriquecimento importante para que você tenha como objetivo um ponto de partida. Natu, não posso comprar curso, eu estou
Não é o momento para mim agora. Estou com outros objetivos. Meu irmão, eu tenho aqui no meu canal mais de 1000 vídeos gratuitos para atender você. Você não tem desculpa se você quer crescer musicalmente falando. Porque não só no meu canal tem esses vídeos, tem outros, tantos outros bons canais, também com conteúdos excelentes, para que você cresça no seu instrumento. Então, meu irmão, já ainda nesse final de ano, comece bem. Comece bem. Quer saber sobre as minhas mentorias? O meu WhatsApp está aqui na descrição. E quem foi guerreiro? Chegou até o final? Comente aqui, ó. Eu fui até o final. Quero poder te conhecer e te cumprimentar. Quero ver que você é guerreiro mesmo, que gosta de conteúdos que realmente tem informação. Não é aquele cara que chegou, viu que era longo e nem já saiu, já afrouxou. Não, você é o cara que está aqui e quer realmente colher informações importantes para você. Tudo que eu estou falando são de experiências, pessoal. Mais de 30 anos estudando, 35 anos. Excelente para vocês. Quisera eu, quando eu comecei os meus estudos na adolescência, tivesse alguém falando o que eu falo aqui para vocês, com experiências de vida, que é muito maior do que eu pegar um livro e falar sobre ele, se eu nem estudei o livro. Entenda isso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?